Elke Moura, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, e estou aqui hoje em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por intermédio do Instituto Plácido Castelo, para falar com vocês sobre as principais normas editadas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Covid-19. Pois bem, desde que o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública nacional decorrente da pandemia relativa ao novo coronavírus, começou a editar uma série de medidas para dar condições aos gestores de agirem prontamente, com celeridade e eficiência no seu enfrentamento. Essas medidas, que compreendem leis, medidas provisórias, decretos, portarias e até mesmo emenda constitucional, elas tiveram por escopo flexibilizar os procedimentos para a realização de despesa pública, dando maiores condições dos gestores a agirem rapidamente no atendimento das demandas. Além do mais, elas buscaram trazer um maior aporte de recursos para que estados, Distrito Federal e municípios pudessem fazer face às novas exigências para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública. Bom, o rol da legislação que foi editada, ele é bastante amplo. E eu vou procurar aqui hoje trazer aquelas que são principais, mas já deixando registrado que o site do Planalto, que é www.planalto.gov.br, traz a compilação de toda essa gama de normas que foram editadas nesse contexto. A primeira que vale ser destacada é a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Essa norma, ela dota o governo de instrumentos para enfrentar uma situação de emergência pública. Desse modo, permite que as autoridades, na órbita de suas competências, elas adotem medidas de restrição excepcionais e temporárias de direitos, como, por exemplo, o isolamento, a quarentena, a obrigatoriedade de se realizar testes laboratoriais e mesmo exames médicos, fechamento de portos, aeroportos, rodovias, dentre outras, que tem por escopo exatamente prevenir o contágio e preservar a saúde e a vida das pessoas. Além disso, essa lei também permite a aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde sem licitação, que nós sabemos que é a regra para as contratações públicas. E mais, permite até mesmo a contratação de empresa declarada inidônea ou que esteja com o seu direito de licitar e contratar com o poder público suspenso, se e somente for uma situação em que essa empresa seja o único fornecedor daquele bem que está sendo demandado para o enfrentamento dessa crise de emergência sanitária, e também na exata medida do que for necessário para o atendimento dessa demanda. Muito bem. De outro lado, essa lei ela vem reforçar a necessidade de total transparência, exatamente porque se trata de situações excepcionais e que precisam estar visíveis, não só e apenas para todos os órgãos de controle, mas para toda a sociedade. Além dessa lei, foi editado o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da República. O reconhecimento de calamidade pública diante da pandemia vai permitir ao Executivo gastar mais do que o previsto, desobedecer metas fiscais para custear ações de enfrentamento da situação emergencial, além de não precisar cumprir prazos de reenquadramento de gastos com pessoal e com endividamento que tem previsão legal. Além disso, foi editada uma medida provisória também, a número 936, de 1º de abril de 2020, que trata de condições para o recebimento do benefício emergencial e também de medidas para a preservação do emprego e da renda, como a instituição de auxílio financeiro por parte do governo federal a quem se enquadre, nas situações definidas, possibilidade de redução proporcional de jornada de trabalho e, em contrapartida, também uma redução proporcional do salário, a suspensão dos contratos de trabalho, enfim,
um conjunto de medidas para permitir a manutenção do emprego e assegurar a renda mínima necessária à manutenção das necessidades básicas das pessoas. Outra medida de destaque é a MP 961, de 6 de maio de 2020, que autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos, aumenta os limites de dispensa de licitação e amplia o uso do regime diferenciado de contratações públicas durante o estado de calamidade pública. A execução da despesa pública normalmente percorre 3 estágios, consoante disposto na Lei 4.320 de 64, que são empenho, liquidação e pagamento, sendo que o pagamento é a última etapa e só pode ser feito depois de liquidada a despesa, ou seja, depois de verificado que o credor ele implementou todas as condições para fazer jus ao pagamento, com a entrega do bem, com a prestação do serviço ou realização da obra. O que essa medida provisória agora ela vem instituir é a possibilidade de se fazer o pagamento antes da liquidação, ou seja, antes do cumprimento pelo contratado da sua obrigação. Evidentemente que na medida tão somente do que for necessário para fazer face à exigência e desde que aquele fornecedor seja um fornecedor único capaz de fornecer aquele bem ou aquele serviço que está sendo demandado e ainda que isso propicie uma significativa economia de recursos. Também tivemos uma emenda constitucional, a de número 106, de 7 de maio de 2020, que institui um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente da pandemia. Denominada como orçamento de guerra, essa emenda ela flexibiliza regras fiscais, administrativas e financeiras durante o período de calamidade pública decorrente do novo coronavírus, para que o governo ele tenha instrumentos para gerir as contas públicas e as ações de combate à pandemia. A nova emenda constitucional, ela estabelece um orçamento específico para os gastos com enfrentamento da pandemia, permitindo a criação de despesas sem as amarras que atualmente existem. Dispensa o Poder Executivo de cumprir a regra de ouro, que é a regra que veda a realização da contratações de empréstimos para fazer frente a despesas correntes, que são aquelas despesas do dia a dia, corriqueiras, como pagamento de água, luz, folha de pessoal, etc. Também simplifica o processo de compras e de contratação de pessoal e confere poderes especiais ao Banco Central. Tivemos também a edição da medida provisória 966, de 13 de maio de 2020. Essa medida provisória ela foi muito questionada, inclusive tendo sido alvo de uma série de ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo ele já enfrentou em sede de cautelar a análise da constitucionalidade dessa medida provisória, reconhecendo estarem presentes os requisitos de relevância e urgência para sua edição e também não haver, no fato de que não há inconstitucionalidade em seu conteúdo. Essa medida, na verdade, ela reproduz quase que fielmente o teor do que já constava da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do seu decreto regulamentador, dispondo que os agentes públicos eles só podem ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde decorrente da pandemia da Covid-19 e ao combate dos efeitos econômicos e sociais delas decorrentes. É importante ressaltar que, se de um lado essa norma visa conferir maior segurança jurídica aos gestores para que eles adotem todas as medidas necessárias ao salvamento de vidas, de outro, isso não implica numa blindagem do gestor, que precisa demonstrar de maneira fundamentada as circunstâncias que o levaram a agir e que ele se valeu das normas e critérios científicos e técnicos para a tomada de decisão, além de que observou os princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Essa foi a posição do Supremo Tribunal Federal ao enfrentar as ações diretas de inconstitucionalidade com a aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição.
E por último, merece destaque a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, por meio da qual o governo federal destinou 60 bilhões de reais a título de auxílio financeiro a estados, Distrito Federal e municípios a serem repassados em 4 parcelas mensais e iguais para que os poderes executivos possam aplicá-los em ações de enfrentamento à Covid-19 e mitigação de seus efeitos sociais e financeiros. Alterou dispositivos da LRF, suspendeu o pagamento de dívidas entre os entes federativos e ainda possibilitou a renegociação de operações de crédito. Importante frisar que a grande maioria das normas editadas para o enfrentamento da pandemia possui a sua vigência temporária, atrelada ao período em que perdurar a situação de calamidade pública. E tão logo a situação volte à normal, elas perderão a sua eficácia. São medidas excepcionais para um período excepcional, razão pela qual demandam a máxima atenção de todos os gestores e dos órgãos de controle quanto à sua correta aplicação. Bom, ainda que em apertada síntese, eu espero ter contribuído para esclarecer o tema sobre as recentes inovações normativas para o enfrentamento da pandemia. Agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e se cuidem.